pode nos apresentar o nosso convidado de hoje? Vamos lá. Economista, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara. É o rei das previsões no Twitter. Com vocês, Eduardo Cunha. Seja bem-vindo. Como vai, deputado? Tudo bem, Dudu? Tudo bem. Candidato, né? Candidato. Pré-candidato. Pré-candidato. Pré-candidato PTB. Pelo PTB a deputado federal em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Boa, boa. E você sabe que agora todos os seus Twitter voltam como uma previsão que você fez lá atrás. A política é previsível? É, claro que é. Eu acho que... E, aliás, eu tive a oportunidade aqui de vir aqui com vocês quando eu lancei o livro. Se você pegar e tivesse a oportunidade de ler o que eu escrevi no livro, está acontecendo tudo que eu escrevi ali. Então, eu dizia aqui, quando eu vim, que não tem terceira via e não tem terceira via mesmo. Sim, claro. Falou isso Então, categoricamente. E o que acontece? Nós temos um processo repetitivo que tem desde que voltaram as eleições diretas em 89 com o Collor. Quando o Collor enfrentou ali, quem ocupava o papel da esquerda era o Brizola, e o Lula tomou o papel do Brizola naquele momento e foi para o segundo turno com o Collor. Depois, o PSDB herdou o papel do Collor e ficou sendo o contraponto. E o Bolsonaro tomou o papel do PSDB na eleição de 2018. Então, o que aconteceu? Nós continuamos iguais. A polarização sempre existiu, ela vai continuar existindo e não existe terceira via, até porque quando a terceira via é forte o suficiente, ela vira a segunda via ou a primeira. E nunca ela viraria a terceira via. Então, nós estamos num processo que já está previsível. E eu chego a te dizer mais, dependendo do que vai acontecer, dependendo se o PSDB realmente não vai ter candidato, se vai nessa história com a Simone Tebet ou não vai, se acabar sendo o Eduardo Leite candidato, essa eleição poderá acabar no primeiro turno. Eu diria que se o PSDB não tiver candidato, a chance dela acabar no primeiro turno é muito grande. Porque a polarização vai chegar de uma tal maneira que os outros candidatos, até o voto útil em cima da hora, vai fazer com que todo mundo se defina. Você não acha que é a abstinência que vai definir? A abstenção branco e nulo, somado, sempre teve historicamente dentro do mesmo tamanho. O crescimento não é suficiente para mudar. E eu acho, como eu estava vendo aqui vocês debaterem, nós estamos hoje com um momento que, justamente isso que estava falando o Conrado aqui, das redes sociais, de tudo, a politização da sociedade está aumentando até pela presença das redes sociais, com mais força pelo debate, pelo confronto, pela polarização. Então eu acho que ao contrário da gente aumentar a abstenção, ela deve diminuir. Ô Eduardo, você estava falando... Então, mas a abstenção, normalmente é o jovem que não vota. O velhinho gosta de fila. Não, tem um jovem que não se inscreveu, isso é outra coisa. Aquele que é facultativo de 16 anos. Mas esse jovem novo aí, ó, que fizeram a campanha pro jovem votar. Jovem 16 anos. 16 anos. Conseguiram esse ano 2 milhões de brasileiros entre 16 e 18 anos que se cadastraram. Poderia ter sido mais? Poderia. Isso poderia afetar. Mas eu falo historicamente, entre o volume de eleitores inscritos, a sua abstenção somada a branco e nulo, que branco e nulo é uma forma de abstenção. Sim. É uma forma de protesto. Sim. Tá certo? Então é uma forma de escolha por nenhum dos dois. Na realidade, a terceira via. A terceira via é branco e nulo. Então, a gente não tem uma alteração significativa. Eu não acho que isso vai ser fator decisivo. O que vai ser fator decisivo é a polarização vai se acirrar no processo eleitoral e quem ganhar a eleição, até porque em todas as eleições que nós tivemos direto aqui, em primeiro lugar, quem presidente candidato à reeleição não perdeu a eleição. Sim. E também quem saiu em primeiro lugar no primeiro turno não perdeu o segundo turno para presidente. Isso é histórico, tá lá. Então, você está falando, saiu não em pesquisa, né? Não. Na apuração. Na apuração, claro. Pesquisa boa é no dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde, quando fecha a urna. Essa é a pesquisa que vale. Então, não teve um que saiu em primeiro lugar no primeiro turno, para governador até já aconteceu, para presidente não. E que perdeu a eleição no segundo turno. Então... Ô, Dudu, vou fazer uma pergunta aí pra você. Bolsonaro? Você aí recentemente disse que vai votar na minha pessoa, tá certo? Mas disse também que prender o Lula foi um absurdo. Você tá declarando voto aí porque você não vai fazer que nem o Dória, não. Essa é questão de oportunismo, né? Porque você sabe que quem vem pro meu lado se dá bem. Olha, oportunismo ou você gosta muito da minha pessoa? Não, a questão não é gostar ou não gostar da sua pessoa, é aquilo que você representa. E você está representando hoje aquilo que eu estou enfrentando, que é o PT. Então, necessariamente, independente de eu gostar ou não de você, eu sou antipetista. Eu tirei o PT. Por quê? Eu tirei o PT. Não, por várias práticas. Se você pode pegar de vários exemplos de políticas públicas que foram implementadas pelo PT, eu sou contra elas. Até agora, quando eles falam, quando o Lula já vem defender o aborto, quando o Lula vem defender, vou acabar com a reforma trabalhista, nós estamos vivendo um momento no mundo que a pandemia provocou o quê? Provocou
Primeiro, tinha provocado, justamente pelo custo da mão de obra em vários países, a China ficou com uma dependência da produção da grande parte industrial do mundo. E agora, com os lockdowns da China que aconteceram na pandemia, a China parou de fornecer um monte de coisa. Está faltando carro, falta container, desequilibrou a produção industrial do mundo, ou o consumo industrial do mundo. O que está acontecendo? Os países agora estão investindo bilhões para tentar montar plantas industriais para não ficarem dependentes da China. Cunha, você é anti-PT, historicamente. Muita gente fala que o Lula tem chance de desistir. Se ele sentir que não acredito, não. Que não tem, você acha que não, ele eu tenho certeza absoluta. Vai no final. A cabeça do Lula, se tiver com uma bengalinha ali, ele vai de qualquer maneira. Eu não vejo a menor... Quem aposta nisso está no sonho de uma noite de verão. Da mesma forma, na terceira via, é o Lula desistir. Não vai desistir. Mas só para concluir o raciocínio, o que acontece? Quando você fala que vai mudar a reforma trabalhista, você vai aumentar o meu custo industrial. Sim, aí me coloca com uma dificuldade de quê? De produzir no Brasil. Porque aquela história, não, vamos tirar direitos dos trabalhadores. A primeira pergunta é, você prefere um emprego ou mais direitos? Todo mundo prefere um emprego, se for colocado nessa situação. Mais direitos é menos salário na mão do cara. Ou menos emprego, porque eu vou ficar fora de preço para competir e não vai existir um emprego. Então, as políticas públicas do PT é que eu contraria, eu sou contra. Não é necessariamente... Mas isso não é papo de eleição, porque ele fala que vai regular a mídia. Sim. Ele quer uma televisão para cada um em casa. Ele não quer que a gente gaste mais. Vai chover picanha. Não é uma TV para todo mundo. Uma TV geral. Peraí, Emílio, você tem que pensar o seguinte: se o sujeito está lá pregando aquilo que ele está lá, porque o Lula, nesse momento, ele está mais próximo do PT do que ele estava quando ele foi presidente da República. Ele está com muito mais as teses do PT do que quando ele se elegeu no primeiro mandato dele, de quando ele exerceu o mandato. Por quê? Porque ele sabe que o PT tem torcida, assim como o próprio Bolsonaro tem torcida, e está se garantindo na torcida dele para depois apostar no anti-Bolsonaro para tentar ganhar a eleição daqueles que não votam nem no PT e nem no Bolsonaro. Essa é a verdade. Então, mas ele está expressando. Se ele está expressando, em tese ele vai exercer. Se não exercer, é porque vai ter outras forças, como o Congresso ou qualquer outra coisa, que não vão permitir. Então a gente precisa... Eu não posso eleger alguém porque o cara prega uma coisa e depois eu vou achar que ele não vai... Aquilo foi conversa de palanque. Não. Eu tenho que acreditar no que ele está falando, que é o que ele quer implementar. Mas o discurso mais PT, ele chamou Geraldo Alckmin. O que você achou dessa estratégia? Eu acho que... E qual é a do Geraldo Alckmin, na sua opinião? A estratégia do Geraldo Alckmin está claro para mim. Geraldo Alckmin, aliás, é um processo que é consequência do Dória. Nós temos que analisar essa situação do Dória. Porque o Dória... Simplesmente o Dória traiu o Alckmin, né? Verdade, o áudio que vazou. O Dória hoje é aquela história que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Ele traiu o Alckmin, que na verdade ele foi colocado pelo Alckmin, ele foi candidato a prefeito bancado pelo Alckmin, se elegeu prefeito, depois tentou tomar a candidatura presidencial do Alckmin em 2018, não conseguiu, resolveu ir para o governo. Aí, dentro do governo, o Alckmin, que era o governador, não botou o Márcio França no PSDB para disputar. O Dória disputou pelo PSDB, o Márcio França, que era o vice, o candidato dele, disputou pelo PSB, partido dele. Aí agora o Dória filia o vice-governador dele e impede o Alckmin de vir disputar o governo. Então fechou a porta. E o Alckmin não ia ter condição nenhuma de disputar, ele encontrou um espaço e buscou o outro lado. Do lado do Lula... O Lula olhou o seguinte, essa eleição vai ser decidida em São Paulo, eu não tenho a menor dúvida disso, porque o Lula vai dar um capote no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e no Sul vai perder, as diferenças vão se anular e o Sudeste decidirá a eleição. O Rio e Minas Gerais e Espírito Santo vão sair mais ou menos equilibrados, o resultado de São Paulo vai ser o resultado da eleição. Essa é a minha visão. Catou e colocou a ordem. Fez o tirateima. Em São Paulo, normalmente, o PT não é muito... Não ganha, né? Principalmente na minha opinião, PT perderá. Mas eu estou dizendo Mas a turma está decepcionada com o Alckmin também. Que o Lula pegou o Alckmin achando... O Lula não é bobo, ele sabe disso que eu estou falando aqui. Isso não é uma coisa que eu estou inventando. Ele sabe fazer conta. Não se iluda, não. Então ele achou que pode agregar alguma coisa em São Paulo. Quando a Dilma ganhou a reeleição dela, ela perdeu para por 8 milhões de votos de São Paulo. Então ele sabe disso. Mas não foi um tiro no pé, porque a turma toda tá pegando aí as declarações do Alckmin. Antigamente o Alckmin era claramente anti-PT. Aquele lance, seja ou não seja o teatro das tesouras, porque eu falava desde 93, mas era contra. Fala, ladrão quer voltar à cena do crime. Isso não foi um tiro no pé, não, pro PT? Sem dúvida, isso vai ser usado contra eles de uma forma brutal. Ele acha que vai pegar. Eu acho que o Alckmin perdeu para a biografia dele, eu acho que ele perdeu para a substância política que ele estava, e o Lula pode ganhar algum voto.
Quem perdeu mais, na minha opinião, é o Alckmin, não é nem o Lula. O Lula, no caso, ele quer passar a imagem que está trazendo alguém que era contrário a ele para mostrar que ele pode ampliar o leque dele e, com isso, ser maior que o Bolsonaro. É mais ou menos isso que ele está buscando. É como se ele estivesse trazendo o centro... É como se fosse uma carta aos brasileiros que ele fez em 2002. Ele acha que o Alckmin pode ser essa carta aos brasileiros. Não pelo voto também, mas também por esse sinal que ele quer passar. Mas eu não acho que isso vai dar certo. Que é o Lulinha Paz e Amor, Exatamente. Que é o Lulinha Paz e Mas ao Amor. mesmo tempo que era Lulinha Paz e Amor, ele tá lá com o discurso do PT. Tá falando Sim. Mas isso aí, quando ele tava lá em Curitiba, ele tinha falado, eu vou voltar, mas vou voltar... Diferente. Vou voltar diferente. Eu não acho vou que ele voltar tá voltando, na base. Eu não acho que ele tá voltando ele tá voltando na base. Porque a base dele tem torcida. Então ele quer garantir a torcida. Mas você não acha que mudou isso? Porque, por exemplo, na rua, o Lula hoje não é mais aquele Lula do povão. O Lula que saía, que tomava uma cachaça. O Lula é o cara das festas, Casamento do Caetano Veloso. Contrário, quem tá no povão é o Bolsonaro. Eu tava ouvindo esse fim de semana, alguém tava me comentando que ele foi lá inaugurar uma obra em Fortaleza, e diferentemente que se costumava fazer, pega as empresas que estão fazendo a obra, leva ônibus, leva não sei o quê, carrega o pessoal, nada, nem que chegava pro evento de jumento, de moto, de bicicleta, e matava lá, era Bolsonaro. Então, a gente olha as imagens... É impressionante a capacidade que o Bolsonaro tem de mobilização, de atração na rua. Se esse tamanho que ele está atraindo vai ser o suficiente para ganhar a eleição, nós só vamos saber no dia da eleição. Mas eu não vejo isso do outro lado. Mas você acha que isso é que os caras têm medo do Bolsonaro poder ter essa galera, esse povo atrás dele? Os caras falam, opa, precisa segurar o cara aí, que esse cara é perigoso. Você sabe como é que funciona lá, né? Emílio, Cunha, você é o cara... Você domina essa... Eu estava prestando atenção no comentário ali do Conrado. O que acontece? O que aconteceu nesse momento nas redes sociais, o que aconteceu com o Bolsonaro, é que o Bolsonaro foi o primeiro candidato e depois presidente que substituiu a intermediação da mídia para falar com a população pela comunicação direta. Isso nunca aconteceu antes. Todos os outros governantes dependiam da mídia ou da grande mídia para poder fazer a sua comunicação, inclusive através de anúncios pagos. Tinha que pegar o horário de má audiência, botar anúncio. Bolsonaro não só desprezou isso. Não estou falando que é por questão de perseguição, porque luta, que não quer dar dinheiro. Não estou entrando nesse mérito. Estou entrando no mérito que ele não precisa. E a comunicação dele direta foi que fez ele chegar, e a comunicação dele direta é que se mantém, porque eu nunca vi ninguém apanhar tanto como o Bolsonaro apanha e conseguir estar no estágio que está. Isso só se deu porque ele tem uma capacidade de comunicação que ninguém tem. Então, essa mudança dessa forma de comunicação é que, já de uma certa forma, é que assusta, que gera reação ao Bolsonaro. É o que gera até hoje. Não é que ele tenha medo do povo que está lá, não. O medo que ele consegue se comunicar e ele atrai o povo por essa comunicação. Esse é o ponto. Cunha, Sim, mas eu digo o sistema. Eu tenho que fazer um break só para a rede, né? É para rede. Então, um break para a rede, a gente continua na TV Jovem Pan e continua também aqui nas plataformas digitais. Pode ir, Reginaldo? Posso fazer uma rapidinho, Sami? Muito bem, o Sami estava aqui. Oi. Eu queria te perguntar o seguinte, concordo com você nessa relação do Bolsonaro com o público. Mas existe outra relação que você conhece bem, que é do Bolsonaro com a Câmara, com o Senado, principalmente para aprovar as pautas. Ontem a Carla Zambelli esteve aqui e falou que você foi um ótimo líder nesse sentido, ainda que ela falou que o senhor é corrupto. Se fosse honesto, enfim, seria um dos maiores políticos do país. Foi isso. Eu não vi a fala dela. Mas tudo bem. Agora tem que contestar a fala dela. Sim, ela não tem uma prova nenhuma de absolutamente nada contra mim, até porque se quando eu vim aqui há 7 meses atrás, eu tinha anulado uma condenação. Eu cheguei a ter 3. Hoje eu tenho as 3 anuladas. De lá para cá, as outras 2 foram anuladas. Então, não tem uma prova contra mim, não tem nada que possa afirmar isso que ela falou. Eu soube numa parte dela que ela falou, que teve uma conversa comigo sobre, enfim, que é a verdadeira conversa, porque eu chamei, que diziam que ela estava com tumor cerebral, e aí eu preocupado com ela naquele movimento, falei, vai se cuidar, isso aqui não vai mudar nada em função de você, não tem necessidade de você dar a sua vida por isso, eu não quero que você acabe tendo um problema aqui e acaba todos nós sofrendo. Então, realmente, aquilo me incomodou, me preocupava muito, e eu tive esse cuidado naquele momento. Mas eu não vi ela falar isso. Mas a minha questão é sobre a relação do Bolsonaro e em função das reformas que
às vezes parece uma certa dificuldade de comunicação. Não sei se ele vai muito contra o sistema, mas a gente não conseguiu avançar. Aí você tem um processo, você tem um problema outro, que é o problema seguinte: qualquer presidente da República que foi eleito ou reeleito, se o Bolsonaro ganhar a eleição, ou se o Lula, porventura, vier a ganhar a eleição, vai ter 15% da Câmara. Em qualquer dos dois. Tá. Ninguém vai fazer mais do que 75 deputados. Então, como é que o cara vai governar? Isso que eu te pergunto. Então, só tem que governar como aliança. Aí é aquela história, a velha história que eu já cansei de falar, não tem como mudar o modelo. Eu defendi, inclusive, que a gente devia fazer a eleição do Congresso no segundo turno da eleição presidencial. Por quê? Porque eu obrigava todo mundo a se definir e chegar lá, quem ganhasse a eleição saía com maioria. Porque agora quem ganhar a eleição vai sair em minoria, não há dúvida nenhuma. Então, essa composição, que é um defeito do presidencialismo, que é um defeito da forma como a gente está vivendo, ela vai acontecer com o Bolsonaro, com quem ganhar a eleição, com quem suceder daqui a 30 anos, se continuar a coalizão, você disse que tem que fazer? Claro, vai ter que fazer. Como é que o cara governa? Com 15% da Câmara. Não tem como governar. Então, mas souberam fazer? Por que não andaram as reformas? Onde foi o erro? Ou é assim mesmo e não tem jeito? Não, eu diria o seguinte: nós tivemos alguns problemas nessa parte da gestão do Bolsonaro, na gestão anterior, pelos problemas que a gente já sabe. A pandemia atrapalhou bastante, não há dúvida. O foco era o combate à pandemia, de você estoura o teto de gasto, vamos gastar, fica todo mundo em casa, que depois a economia a gente vê, e essa brincadeira custou $1 trilhão, e esse trilhão tá lá, é 20% da dívida pública, e nós estamos aqui com um problema que o juro aumentando, a inflação veio a galope, nós estamos pagando a conta. Sim, então, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, mas eu diria a você que proporcionalmente aqui mais foi um aqui. pouquinho a mais. Sim, mais inflação então, e mais juros. nós estamos com um problema que isso atrapalhou também a agenda. Porque aí você teve a disputa de Câmara, de meio de mandato, aquela história do Rodrigo Maia que sabotava o Bolsonaro, aí perdeu a reeleição a eleição que ele queria fazer. A partir daí já entrou num período que a agenda já ficou estreita. Há uma divergência que isso também incomoda muito, quando você tem uma posição na Câmara e uma no Senado de conflitantes, você não consegue ter uma agenda única que você consiga tramitar numa casa e outra casa e junto. O Bolsonaro nitidamente não tem maioria no Senado e tem na Câmara hoje. Então isso, de uma certa forma, atrapalhou. E o Senado, por exemplo, estava impedindo a privatização da Eletrobras, a ferro e fogo, inclusive até exercendo os tentáculos dentro do Tribunal de Contas da União. Então a gente tem ali problemas que não são só decorrentes da vontade de quem foi eleito ou de quem está no exercício do mandato, é da conjuntura. O jogo, né? Exatamente. O jogo, isso. O que eu ia perguntar pra você, Cunha, era exatamente isso, porque a gente fala da polarização, mas parece que boa parte da mídia, a rivalidade entre o Bolsonaro e o Supremo parece estar muito maior até do que o Lula. E eu queria saber de você a tua opinião disso e se o Bolsonaro ele vai conseguir fazer essa estratégia que ele está pleiteando de compor ali a Câmara e o Senado para dar uma resposta para o Supremo. Eu não acho que a gente tem que compor para dar resposta a ninguém. Eu até escrevi um artigo ontem que saiu no Poder 360. Eu estou defendendo uma coisa, eu acho que nós estamos perto de uma ruptura institucional disfarçada. Porque há realmente, digamos assim, o Poder Judiciário ele está acima dos outros dois poderes hoje, na realidade da vida, seja do Executivo, seja do Legislativo. Então, tentativa de legislar. Eu cito exemplos, por exemplo, que o Barroso não habeas corpus para julgar a liberdade de uma pessoa de aborto e tentou legalizar o aborto até 3 meses de gestação. Na canetada. O Fachin proibiu as operações policiais no Rio de Janeiro e, consequentemente, com isso, que acabou referendária pelo plenário, você não está conseguindo combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Essa é uma verdade, que nós temos que falar isso. Então, na verdade, o Poder Judiciário, muitas vezes em decisões monocráticas, acaba, por exemplo, está lá o juiz de garantia que foi criado pelo Congresso, há 2 anos lá com uma decisão monocrática do Fux que não leva para o plenário para votar. Então tem exemplos vastos de interferência. Mas não é o legislador fraco? Não, não é a lei. Porque quem faz a lei é o deputado. O que é a Constituição? Quando você vê lá a Praça dos Três Poderes em Brasília, você tem o Supremo Tribunal de um lado, o Executivo do outro, e o Congresso está no meio. Aquilo é para sinalizar o quê? Que o Legislativo é que é o centro de tudo. Sim. Ele cria as leis para serem julgadas e o outro executá-las. Infelizmente, hoje, quase inverteu. Está na hora de trocar sede, o Judiciário ir para o centro e botar o Congresso de lado. É mais ou menos assim como está hoje. Cunha, isso daí é fenômeno que você pode explicar pelas ações do controle concentrado. Tudo que você falou está acontecendo por meio de ação do controle concentrado. E o Judiciário só age provocado. Então, isso que eu escrevi, a judicialização da política. Por partidos irrelevantes. Não, até por pessoas físicas parlamentares. Você está usando o Judiciário, eu ia completar. A culpa é dos próprios políticos, que usam o Judiciário
judiciário para tentar reverter as suas derrotas em muitos casos. Mas é um movimento de incentivo. Quando você abre esse poder para o Supremo por meio das ações... Você perde no voto, você perde no voto e vai para o juiz. Você não teria uma proposta de reformar, eu vou te dizer nesse o caso, seguinte, a Constituição? Não é uma proposta que eu escrevi ontem, eu dizia o seguinte... A Constituição de 1934 do Brasil tinha um artigo que dizia o seguinte: era proibido analisar questões de natureza política. Simples assim, estava na Constituição de 34 que saiu. A Corte Constitucional Italiana, que a gente usa muito de parâmetro, ela tem lá definições claras que não pode entrar em natureza política. Até lá, na Itália, quando foi julgado a união de casais homoafetivos, a Constituição disse que não podia julgar, que era um problema do parlamento. Sim. Então, o que tem que acontecer é o seguinte: nós estamos vivendo uma interferência exagerada que eu estou propondo até que a gente vá para uma constituinte. Porque a verdade é o seguinte, eu dou um exemplo claro, eu fui afastado da presidência da Câmara por decisão do Supremo. De uma opção que não tinha nem pé nem cabeça, que eu já até expus aqui. Depois eu entrei com uma ação direta de constitucionalidade e com isso acabou sendo julgado favorável para dar medida cautelar o mesmo tratamento que é dada às prisões em flagrante. O que aconteceu? Julgaram essa ação quando o Aécio foi afastado. E o Aécio beneficiou, pôde ser levado à votação no Senado e voltou. E o que acontece com isso? Mas depois o mesmo Supremo que de uma certa forma me afastou com uma coisa absurda e ilegal, foi o mesmo Supremo que anulou a minha condenação. Então, quer dizer, a gente também não pode, a gente tem que aprender a respeitar as decisões do judiciário. Mas ao mesmo tempo... Porque ele te afastou e depois ele anulou. Ele anulou, quer dizer, o Supremo está te perseguindo. Não posso dizer que o Supremo está me perseguindo, porque ele anulou a minha condenação. Então, quer dizer... Mas depois, claro. Mas não há dúvida. Do jogo. Porque o problema... Não, me tirou do jogo, mas a criminalização da política que foi feita, entrada pelo Moro naquele momento, levou que os tribunais, os juízes, decidissem pelos anseios da sociedade. Aquela história que você fica. Mas ali que eles cresceram, porque fez os caras de Superman, a estátua do Moro. Aí o cara fala, amigo, o cumpra-se. Você acha normal um ministro do Supremo, decisão monocrática, mudar uma política pública ou até inventar a política pública? Tem que ser Morro do Rio. Alíquota do IPI. Isso é uma coisa que nós temos que mudar na Constituição. Mas ocupar o poder, pô. Claro, mas como é que a gente reage? Como é que a gente reage? Com uma Constituinte. Eles avançaram. Ô Cunha, deixa eu perguntar um negócio pra você. Puta, o papo com o Cunha é bom, né? Vai indo, 10 horas. Tem pergunta. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Acha que o barco vai pra que lado? Porque o barco... Você fala na eleição? Eu falo se vai pra... Eleição e Por exemplo, você vê Colômbia... Acho que os canhoteiros levam na Colômbia, Chile levaram. Isso é cíclico, né? Você tem a Argentina, por exemplo, a esquerda tomou e está lá com as dificuldades enormes, acaba sendo até cabo eleitoral da nossa situação, porque a gente tinha aquela história aqui no passado, era o efeito Orloff, né? Eu sou você amanhã, o Brasil era a Argentina amanhã. A Argentina está um desastre, se a gente for a Argentina amanhã, nós vamos ser um desastre. Então, graças a Deus, isso acabou. Mas isso é cíclico, você tem vai e volta. Mais ou menos, Venezuela, Cuba perdeu a linha, não volta nunca mais. Nós estamos falando de países normais, democráticos, né? Mas em algum Venezuela e Cuba não é democracia. Só o PT que acha que é democracia, né? Mas em algum momento a Venezuela tinha uma economia e foi uma democracia. Economia não, mas tinha uma democracia. Não tem mais democracia. Desde o episódio do Maduro não tem mais. O meu medo Maduro não, anteriormente, Chaves já não tinha. A gente perder a linha, sabe? O Chaves fez um golpe, né? A verdade é essa. Ele fez um golpe. Mas eu acho o seguinte, isso é cíclico. Na medida que eu acho que a vitória, se o Brasil tiver a vitória da direita com a reeleição de Bolsonaro, isso de uma certa forma vai influenciar esses outros países. Da mesma forma, influencia, o conjunto da obra acaba sempre influenciando. Agora, é um jogo. Eu não acho que vai acontecer na Copa. Acontecendo no Chile, o que está acontecendo? O Chile ganhou, tá um desastre lá. O cara não consegue andar. E acaba sendo até positivo para você comparar o que é. Era a mesma coisa que botar o PSOL no governo. Ia ser muito pior que o PT ainda. Cunha, mas como a gente teria fé numa mudança de uma constituinte se a turma lá tá toda amarrada com um processo? Não, isso é uma coisa que é claro que uma ideia que eu tô colocando. Isso não quer dizer que é uma coisa que a gente pode fazer amanhã. Não é uma coisa factível para ser feita da noite pro dia. É uma coisa que tem que ser debatida. Mas só o debate, você já vai inibir a ruptura disfarçada que a gente está tendo. Eu defendo que for fazer uma constituinte, tem que fazer uma eleição própria. O cara que é constituinte não pode ser deputado. Você tem que criar condições do que você vai fazer. Porque todo mundo diz o seguinte, não, a gente só muda a Constituição quando tem ruptura. Ruptura quando diz ou foi pra ditadura, ou acabou a ditadura. Não, nós estamos com uma ruptura disfarçada. Só não vê quem não quer. Eu não acho nem que é disfarçada, hein, Cunha? E tem uma coisa que eu acho que vai ser pauta do próximo debate eleitoral. E eu gostaria de ouvir a sua posição a respeito disso.
O Senado está sendo pressionado, os candidatos, pré-candidatos ao Senado estão sendo pressionados a se posicionarem com relação ao impedimento de Alexandre de Moraes. Porque está mais do que provado que ele abusou do poder que ele tem. Tanto do ponto de vista do regimento interno quanto da Constituição Federal. Você, como deputado ou pré-candidato a deputado federal, qual vai ser a sua posição e você vai pressionar isso daí junto ao Senado, usando a sua influência? Isso não existe. Se eu fosse pré-candidato a senador, eu podia ter um posicionamento, mas não tem nenhum efeito a minha posição com relação a isso. Mas exerce uma influência. Nem acho que a solução será por aí, não. Eu não acho que isso vai acontecer com qualquer cenário que seja eleito nessa eleição agora. Porque eu acho que o processo ele vai ter que se dar, a correção do que está acontecendo de errado, tem que se dar por mudanças constitucionais. Eu acho que o Supremo tem que ter mandato daqui para frente. É claro, quando eu falo que é daqui para frente, você vai mudar uma série de coisas. Você tem que dar o caminho, não deve se ter decisões monocráticas. Você é contra o impedimento dele, então? Não sou contra o impedimento de ninguém, até porque eu não posso analisar o impedimento, como foi o impedimento da Dilma, tinha que ter um crime de responsabilidade. Você vai ter que mostrar ali, dentro do conjunto que vai julgá-lo, que ele cometeu algum Mas você acha que ele não cometeu? Eu não sei, não tenho condição de avaliar. Você derrubou a Dilma em Cunha. Eu não tenho condição de avaliar. Eu não tenho condições. Você derrubou a Dilma. Eu não tenho condições de avaliar isso. Eu seria liviano se eu Cunha derrubou a Dilma. E não sou candidato ao Senado. Tudo bem, mas existe uma influência. Existe uma influência sua. Figura influente. Liso. Peraí, Clark. Ele é o malvado favorito. Foi lá. Ó como é a história. Ó como é a política. Política é complicado. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago pra política. A política... Ele derrubou a Dilma, certo? Tchau, querida. Mas eu quero derrubar o Xandão. Calma. Você lembra que primeiro os deputados fizeram, depois foi pro Congresso. Sim. Quem era no Congresso? Quem estava lá no Congresso? Renanzinho. Renanzinho e quem mais? O nosso querido... Eunício. Os dois. Você, Eunício. Você lembra, pô, você tava lá. Quem que o Lula tá no... Renanzinho. Quem tá no colo? Renanzinho. Colocando gelo no uísque. Tá os dois ali, ó, tomando uísque juntos. No mesmo copo. Daqui a pouco você vai dizer que o Lula queria o impeachment da Dilma. Escuta. É possível. É possível que o Lula... Não, o Lula já fala que não quer a Dilma que perto. O Lula... Já esqueceu a Dilma. Agora... Ô, Cunha, ministra. Antes de sair dessa questão aí do STF, que o senhor foi bem liso aí, diga-se de passagem. Do quê? Do STF? Porque a turma... O senhor sabe que a turma não tá muito contente com alguns ministros lá. Eu queria perguntar... Então, eu queria saber... Eu falei aqui. Tá bom. Eu queria saber do senhor se sua anulação do STF dá credibilidade pra sua candidatura. Claro que dá. Assim como dá do Lula. Então, tá na lei. Se você acha... Mas pra turma, não, legalmente tá certo. Mas eu tô falando, pra turma olhar e falar assim... O eleitor. Puta, o STF anulou a condenação. Vou votar nesse cara. Não é... Legalmente tá certo, mas pra turma, como que você acha que o eleitor vai enxergar isso aí? Eu não entro no mérito, não entro no mérito do caso do Lula, porque o caso do Lula, se não teve continuidade ou se vai ter continuidade, ele vai ser examinado pelo juízo competente devido. Sim. Eu posso entrar no meu caso. Certo. No meu caso, a própria suposta condenação que me foi imposta não tinha uma prova. Certo. Não tinha uma prova. Então, o que eu desafio é que prove. Então, eu tenho a credibilidade. Mesmo que eu tivesse condenado e estivesse aqui discutindo com você, eu discutiria o absurdo da condenação. Certo. E te daria detalhes e te comprovaria que estaria sendo errado. Eu fui vítima de uma armação política desse juiz Sérgio Moro, que está pagando o seu preço. O Sérgio Moro, como eu costumo dizer, ele voltou à cena do crime dele e morreu na cena do crime. Certo. Porque ele foi morto pela política. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pera lá. Não, deixa eu terminar. Não. Eu quero saber se a turma compra. A turma... Eu só vou saber se a turma vai comprar no dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde. Ele acha que existe, mas não sairia. Ele não vai se eleger. Vai dar certo. Se eu não me eleger, você talvez tenha razão. Não, ele é bom. A audiência aqui tá forte. Você tem muito fã. Muito. Você tem muito fã. Sim, muito. É break pra rede? Só pra rede. Putz, então, vai lá, Reginaldo. A gente continua na TV e continua nas plataformas. Eduardo Cunha conversando com a gente hoje aqui no Pânico. Cunha, me fale uma coisa agora, que nós fomos pra rede. Tete a tete. Existe duas narrativas. Narrativa, claro. Que o Sérgio Moro sempre teve um interesse político em tudo aquilo. Inclusive, o primeiro cara que falou isso foi Reinaldo Azevedo. É verdade. Foi, é verdade. Reinaldo Azevedo falou, quando ele estava aqui na Jovem Pan ainda, ele chegou pra mim, tava aquela Falou época, baixinho. Tava aquela época da Globo. Isso. Jornal Nacional.
o quê? Tudo bandido. Veja tudo bandido. também. Mas eu escrevi Boa isso noite. nessa época também, tá? Calma. Ele falou que ele falou, esses caras têm interesse político. Eu falei, imagina. O cara é um herói. Onde já Moro, se viu? o herói nacional, tão lindo, tão simpático. Eles falam isso. Outros dizem que o interesse deles era ir pro Bolsonaro. Você acha que naquele momento Ele já pensava. ele né? já pensava Articular. politicamente nisso Olha, aí? Emílio, eu posso te dizer o seguinte: eu escrevi isso nessa época, na época que eu estava preso, e o Moro usava nas entrevistas dele dizendo o seguinte: não, eu sou imparcial, eu tenho aqui o PT e tenho o maior adversário do PT, que era eu. Então, ele Era colocava importante isso. pra Para ele ele ter era esses importante. dois. Ele Sim. podia fazer o contraponto. Aí o que acontece? O Moro deu uma declaração quando aconteceu a primeira coisa: jamais entrarei para a política. Pô. Então agora eu vou fazer. Pública. Ele botou isso, não botou? Sim. Aí ele pega, ele sai do ministério, ou sai do judiciário, entra pro ministério do Bolsonaro. Na minha opinião ali, ele entrou porque foi a onda que entrou anti-PT. Ele achava... O que o Moro achava, na minha opinião? Primeiro, ou ele iria pro Supremo, e, consequentemente, dali ele ia continuar a campanha dele para 5 anos depois, na sucessão da reeleição do Bolsonaro vir, ou para enfrentar até o próprio Bolsonaro já dentro do Supremo, ou ele achava o seguinte: eu estou ali do lado, vou ser o vice do Bolsonaro, na reeleição, que chegou a ser inventado isso, e depois, quando o Bolsonaro reeleito, eu sou o sucessor natural. Quando ele viu que isso não ia acontecer, que caiu o chão dele, ele não foi pro Supremo e nem foi mais cogitado para ser o vice, foi demitido, essa que é a verdade. Então o Moro passou a virar oposição e achou que podia criar a via dele daquela maneira. Mas ele é tão errático na política que ele foi lá, morreu no próprio crime dele. Ele é a Greta Garbo que acabou no Irajá, virou assessor do Bivar. Essa que é a verdade. Então, aproveitando o Sérgio Moro agora. Quando eles te prenderam, ele falou exatamente isso. verdade. Falou, não Isso. sou contra. E o que o Emílio tá falando aqui, uma notícia de última hora: a Justiça aceita o pedido de Moro e se torna réu em ação do PT por danos Cara, na Lava Jato. se o Você autor acha da que- ação, se o autor da ação não fosse os deputados do PT, eu ia pedir para entrar como litisconsorte. Só porque os autores são os deputados do PT, mas quem sabe eu não entre como a igual. É? E os caras, bom, o Moro, você tem obviamente mágoa, você foi preso. Não, eu não tenho mágoa do Moro, não. Bloqueou sua grana, né? Não, eu não tenho mágoa do Moro, não. tá zoando. A minha mágoa é o seguinte: o problema do Moro é que o Moro, eu sei que o Moro é o chefe de uma organização política que, na minha opinião, é criminosa. Tá certo? E como eu sei que o objetivo dele é esse, eu faço o enfrentamento político que ele merece ter. Eu não tenho nem mágoa nem raiva, não. O senhor tá cuidado. Eu tô enfrentando. Mas será? E quem que tá por trás do Eu não Moro? sei, Porque isso aí é a é- terceira Quem tá atrás Ele é o do Moro, chefe, tem que perguntar a ele, querido. Agora eu só sei o seguinte. Não, você sabe, você não é o cara do baralho, você tá falando, você você sabe- falou, você você sabe- não pode fala ser pra nós leviano, aí. mostre o carro, mostra o baralho. O baralho pra mim. Tem que mostrar o baralho. O Ele Sami quer ver mostra. teu baralho. Ele deve ter Daí é algum. um Pode puta ser que ele tenha baralho. algum mentor, mas só não fala do chefe, Bonis- acho que ele não tem, não. Mas Ele na se acha- política, porque vamos lá, É verdade. ele se aliou à terceira via. Com quem? Ele Dória aliou não o deu. quê? Quem? Alguém aliou a ele? Ninguém. O Moro é aquele cara que ninguém que espanta a roda. Quando ele chega aqui, todo mundo vai embora. Essa que foi a verdade. O Você transformou MBL. Não, o nisso. que você disse, ele tem interesses políticos. Ele com alguém por espantou o trás MBL, de- né? Ele juntou com o Ele MBL, espantou o MBL, né? Essa que é a verdade, né? Não, acho que pelo que E eu entendi... o que você Calcinha? E o Calcinha? É que eu disse a você aqui agora, O choro é o livre. caso do Dória, ele foi importante. vítima da própria traição dele. E não tinha terceira via, realmente não tinha terceira via. Eu acho que o Dória, na minha opinião, ele não podia ter deixado a Prefeitura de São Paulo. Ele tinha que ter terminado o mandato dele de prefeito de Sim. São Paulo. Se emocionou. E aí vinha... Exatamente. E aí o que acontece? Ele largou a Prefeitura de São Paulo, largou a população com 1 ano e 3 Exatamente. meses de mandato. Criou uma rejeição para ir na capital forte. E aí depois se candidata ao governo do Estado, para se eleger, inventa o Bolsonaro, se elege às custas do Faz Bolsonaro. flexão. Isso aí. E depois, quando assume o governo, ele vira oposição ferrenha de agressivo. Dória Lula. E aí, o que acontece? O eleitor não é burro, ele tá vendo Lógico. que o cara tem um interesse. Tá então, vendo o que lá. acontece? Por melhor que ele fizesse, e pode ter feito até boas coisas, não tô nem entrando nesse mérito, Sim. ele na política, e perante o eleitor, ele se acabou, ele vem se Exatamente. acabando, vem se deteriorando. Então, a rejeição dele, que era só na capital, passou a rejeição no Estado e no país. No país também. Então, ficou inviável. Mas você não acha que isso é muita exposição? Porque antigamente, se você fosse ver o Dória, você ia ver o Dória no Jornal Nacional,
ia ver ia ver um jornal, Dória. A Folha. A gente acompanhou discurso tanto Dória, na rede se social, vestiu de não sei o quê. Gari, fez flexão, Não. dançou o arerê em Gari, quando era Salvador. prefeito, devia ter continuado o Gari. Ele se expôs tanto e a gente foi ver falando, porra, isso aqui é conversa. Ontem ele chorou. Ele fez pombinha. Fez pombinha. Não conseguiu. Fez namastê e pombinha. Você não faria namastê e pombinha. Mas ele tocaria a bateria. Não, mas ele é o malvado favorito e tem os Minions lá. Do quê? Mas Você nunca viu no desenho, pô? ele pode ter encenado aquilo tudo ou não. Pode ter sofrido um baque pessoal. Pode ser. Existir. A gente não sabe. Possível, isso Não aí sabemos. A gente não entra nas emoções das pessoas. Eu entro no fato político. O fato político é que ele ontem entregou a candidatura e foi vítima da mesma traição. Porque o cara que elogiou o candidato aqui com o Rodrigo Garcia fez tudo pra tirar ele. Exatamente. Se ele tivesse deixado o Rodrigo Garcia no partido dele e tivesse apoiado o Alckmin para governador, talvez não tivesse sido nenhum problema. Isso aí. Mas eu concordo com você. Política. Você conhece o Carlos Lupe, o presidente do PDT? Que é do... Já o conheci. Ele tem uma conversa, ele está apoiando, obviamente, o Ciro Gomes. Duas perguntas. O que você acha do Repare Bem, Ciro Gomes? E tem uma conversa do Eu acho que o Ciro PDT vai com o terminar Lula. Você acha que o PDT pode pular no cavalo e apoiar o Lula? Estamos de volta aqui na programação. Eu costumo dizer o seguinte: o Ciro Gomes é o cabo da Ciolo dessa eleição. Pode acabar atrás, pode acabar na Marina. Não tô comparando, eu tô falando em termos de numérico de resultado. Eu não tô querendo denegrir ninguém. Nem o da Ciolo vou denegrir. Eu tô colocando mais porque o tamanho dele é igual a Marina ficou. É aquela coisa que vai e volta. Ele já tá na quarta eleição. E é aquela história, não sabe se toma conta, igual o cachorro na mudança, se toma conta da casa ou se vai atrás do caminhão. Então ele tá simplesmente não sabe se ataca o Lula, ataca o Bolsonaro, não abre espaço para ele entrar e não tem espaço. Acaba falando com o Vivier. Então o eleitor dele, que está hoje em intenção de voto, ele na hora vai no voto útil. Provavelmente a maior parte pro Lula, talvez uma parte pro Bolsonaro, e consequentemente aí é isso que eu digo que a eleição pode acabar no primeiro turno. Eu acho que essa canhota, ela tá muito sofisticada. Tá perdido. Porque hoje em dia, e os caras... tá morando num apartamento de 20 não, mil tá reais. muito sofisticado. Voltar pra base. Hoje em dia o Brasil, assim, que a gente vê o pessoal da rua, é mais o evangélico. Sim. É uma outra galera. Outra turma. É uma outra turma, Cunha. Não é aquela turma. Essa turma Não é a turma da Revolução. Deste terno, dessa gravata. Não é mais. Essa história de dizer que o Lula vai ter voto entre evangélico, quem fala isso não tem a menor noção do que é evangélico. Não conhece evangélico, não vai à igreja. A não ser os evangélicos que não frequentam a igreja. Mas tem uns cantores, tem uns líderes aí evangélicos que tá falando. São líderes dele mesmo, né? Tá se aproveitando da situação. Eu sei o seguinte, que você chega numa igreja, como eu vou várias o tempo inteiro. Você é evangélico? Sou evangélico. Eu vou a várias o tempo inteiro. O que eu vejo ali é o seguinte: é a gente entrar com bandeira cantando o nacional na entrada, minha bandeira jamais será vermelha. Tá acontecendo desse jeito em cultos. Então, eu não vejo, eu não acho um eleitor. Eu chego lá, o pastor já pergunta da cara: você tá com o Bolsonaro, né? Se não tiver, nem fala. É mais ou menos assim. Credo. E essa elite... Então eu não achei o eleitor do Lula até hoje numa igreja. Cunha. Pode ser que tenha vergonha de falar. Leonardo Gonçalves. E essa elite tem muito preconceito com o evangélico. Sim. Claro que tem. Eu costumo dizer o seguinte: você vê lá, deputado evangélico. Alguém fala deputado católico? Alguém fala deputado de espírito? Alguém fala deputado ateu? Não, mas deputado evangélico não fala. Bancada evangélica. É ou não é? Bancada da bala. A bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada da agricultura, ainda pode falar. Agora, deputado evangélico é discriminação. Ô Cunha, e o PSDB? Porque o PSDB ali com o Dória, com o Leite, aí a gente não sabe mais por onde vai o PSDB, tem todo um racha interno. O que você acha que vai sobrar do PSDB, se vai sobrar alguma coisa depois dessa eleição? O PSDB tá com dois caminhos: ou uma candidatura pífia, ou não ter candidatura, ou apoiar alguém que quer apoiar a Simone Tebet. A mesma coisa que não ter candidatura, até porque ela não vai a lugar nenhum. Vai morrer no traço. Vai morrer no traço. Vai a lugar nenhum. Ela, pessoalmente, é uma excelente pessoa, mas ela não ganhava a eleição de senadora para renovar o mandato dela no Mato Grosso do Sul. Ela saiu candidata a presidente porque não tinha voto lá, perde a eleição lá. Ela deu tiro no pé no Covid, né? Não sei se ela deu tiro no pé na Covid, não. Eu sei que ela não tinha caminho. Para ela, tá perdendo para cima, ela vai, de uma certa forma, sair bem. Mas o PMDB, na época o PMDB, hoje o MDB, na eleição de 2018, apoiou o Meirelles, que foi outro fracasso e que arrebentou o tamanho da bancada como um todo. Caiu a metade da bancada de deputados do PMDB. É a mesma coisa agora. O PSDB saiu daquela eleição também de 2018 com 29 deputados federais.
Como é que pode um partido que disputou sempre, ocupou mandato, se elegeu, tem 29 deputados? Agora está caminhando para ficar no mesmo tamanho, ou talvez cair. Então, isso aí vai fazer com que os extremos, quer dizer, os extremos mais definidos ideologicamente, eles vão crescer suas bancadas dos dois lados. E esses que estão sem posição vão acabar diminuindo. Embora eu sempre faça uma ressalva, o pessoal fala ideológico. Ideológico é só de esquerda, né? Porque quando não é de esquerda, o cara é fascista ou é oportunista. Né? Quando você fala partido ideológica, só os partidos de esquerda. Ninguém que tem uma posição de direita, que pode ser mais radical, menos radical, tão radical quanto é o PSOL, quanto é o PCdoB, o PSTU, seja lá o que for, o sujeito de direita é fascista. Então, isso já é um outro ponto que o Bolsonaro conseguiu introduzir no debate. Porque antes você nunca falava, ninguém se assumia de direita com vergonha. Com vergonha. Exatamente. Hoje já tem gente se Direita assumida. Direita assumida. Sim. Então Superman. isso já mudou o espectro político do Brasil. Só isso aí já é uma vantagem. Porque era e não podia falar. Da mesma forma que tem muito eleitor do Bolsonaro envergonhado que não diz que é Bolsonaro quando é pesquisado. Olha o Sami. Isso. O Sami é jornalista. Que ele não fala. O Sami não assume porque Não pode. a redação. Não deixa. É tudo da Puta, a redação. Eu sou A redação profissional, meu. Não, eu sou A profissional. redação aqui é só canhota. Ele janta com o Alckmin, mas ele ainda tira liberal no toba. Janta com Dória. Eu sou liberal na economia No toba. E na toba. O que pode, você pode tirar as No conclusões. escurinho da urna, entre Lula No e escurinho Bolsonaro. da urna, a gente vê o que você é. Esse cara é uma variedade. Esse é boa, escurinho da urna. Tem a bandeira. Deixa eu falar sério. A Nina tá aí, pô. Cunha. Foi no escurinho da urna. Só agradecer a presença. Mostra a urna. Você gostou, Cunhão? Presença do Cunha. Eu tenho que fazer o que agora, Dedê? Eu vou direto até as 2? Dá pra fazer? Eu vou. Pode Até ir. as 2? Vocês têm mais A perguntas? última pergunta Superman, você eu tem. tenho. Posso fazer uma rapidinha? claro. Já que você Vai responde lá. as previsões, não sei se você acredita nessas pesquisas. chover O hoje, Bolsonaro leva no primeiro turno ou não? Eu acho que quem levar vai acabar levando no primeiro turno. Eu acho acha hoje que que o não vai Bolsonaro ter? ganhará. Primeiro Eu acho que ele hoje, ganhará a fosse eleição. hoje. Eu acho que ganhará a eleição, na minha opinião, pelo Olha que lá. eu vejo. E como eu acho que a eleição será decidida no primeiro turno, de qualquer maneira, bastando que o PSDB não tenha candidato, aí se eu acho que ele vai ganhar no bom. primeiro turno. Não é que eu tô. aquela Torcendo, Bolsonaro vai virar. sensitivo. Não, eu tô falando da coisa Sim. dentro da minha lógica de avaliação, entendeu? Eu acho que quem ganhar, e eu acho que o Bolsonaro vai ganhar, deverá ganhar no primeiro turno. Ô Cunha, mas que coisa, né? O MDB e o PSDB, né? Dois puta partido, né? Mingau. Coisa maluca, Quase né? 2/3 das cadeiras da Câmara. Que coisa maluca, né? Quase 2/3. Você acha isso foi o quê? Cara, é os erros de política, né? Eu acho que o próprio Michel Temer no governo dele aí deu uma derrubada. Mas já veio. A aliança com o PT do PMDB naquele momento veio reduzindo a bancada do PMDB. E a partir daí, o próprio Michel Temer acabou. Aquele período que o PMDB ficou com o PT foi um portal. Porque você não se define, você não pode ficar de um lado. O Sul, que é a direita, e o Renan e a turma lá que é a esquerda. Não dá. Então, você tem que ter um lado. Partido é partido, que se não fosse partido era inteiro, né? O nome era inteiro. Mas ele não pode ser tão partido a ponto que a gente, dentro da nossa parte, não consiga ter um mínimo de coerência do que a gente vai fazer. Mas você acha que foi essa direita, vamos chamar de direita, que apareceu, que fez esse... Da internet. Também... Não, é aquela história, é uma consequência. Na medida que o Bolsonaro conseguiu introduzir no debate, isso é agora, no período anterior, não. Agora sim, eu acho que está dando mais definição para cada lado. Então, essas definições têm influência daqueles que não se definem. E o PMDB fez questão de não se definir. Assim, aquela história do muro do PSDB, o muro nunca, como Dante, tem que ser derrubado. Senão ele não vai a lugar nenhum. Senão eles vão cair com o muro. Agora, a minha pergunta é, você não acha que a grande mídia vai exercer uma influência diferente nessas eleições por ter um posicionamento muito mais radical anti-bolsonarista? Mas ela já está tendo esses 3 anos e meio, Então, né? Por exato. isso mudou a posição do Bolsonaro. Mas aí pior você pra mim, descredibiliza esses institutos de pesquisa que Não, falam eu não toda hora sobre descredibilizo, não. Eu acho que a pesquisa reflete momentaneamente, eu acho que tem forma de fazer a pesquisa e o Bolsonaro está consistentemente crescendo em alguns pontos. E mais, o eleitor envergonhado do Bolsonaro não se manifesta. Eu não brigo com pesquisa, não. Eu procuro pegar a pesquisa e ver o que eu posso fazer para chegar ao que eu quero na pesquisa. Não brigar com pesquisa... É um dado volátil. Até porque a pesquisa vai acabar no dia da eleição, vai ter o resultado e acabou. Mas de qualquer forma, Cunha, o que a gente vê é pesquisas no mesmo período dando resultados discrepantes. Alguém está errado. Não há dúvida nenhuma. Existem processos Não há dúvida mal nenhuma, feitos. mas Metodologia aí, ruim. eles mesmos se descredibilizam, que você possa acreditar em ninguém.
Muito bem. Cunha domina, viu? Sim. Superman. Não é você que chegou agora? Você acha que vai lá, colocou o gel. Você acha que você vai lá? Regimento interno da Câmara, tá com aqui é ele. muito social-democrata. Não, eu não sou social-democrata. É sim. Toma gin tônica. Social. Divide o gel com todo mundo. Vai no Starbucks e Ele pede é progressista na academia, precisa ver só. Ô, Precisa ver Cunha, o whey que ele deixa eu toma falar com sério agora. pitaia. Deixa eu passar aqui Capitão Pitaia. o Instagram, deputado Eduardo Cunha. Você entra, tem um livro do Cunha que é muito bom. Tchau, Tchau, querida. querido. Que ele trouxe aqui, que é o que ele lançou, que conta a história do Brasil desde a República. Um livrão, assim, ó, tem 500. Muito legal o livro dele. Tá bombando. Tá à venda em todo o Brasil. Você pode comprar agora nas livrarias virtuais que tem aí. Tá aí, ó, ele lançando o livro, que é o Tchau, Querida. Para você entrar na rede do deputado, é deputado Eduardo Cunha. Entra lá, @deputado Eduardo Cunha, tem aí o Twitter e tem também o Instagram. Certo. Ô Cunha, espero que você volte aqui. Você é um cara bom para fazer essas bom de análises. papo. E bom de papo Vai marcar também. uma sinuca com o Cunha. Vamos marcar uma sinuca Você e falar curte do sinuquinha Flamengo. ali, E o né? Flamengo? E o Flamengo? Indústrias Vamos Nuclear. derrubar o Paulo Souza, né? É? Vai derrubar? Tem que derrubar, não Quer dá. derrubar todo mundo Pauta também, hein? bomba, pauta- Só Jesus na causa. Quer derrubar todo mundo, hein, Jesus Cunha? na causa. Conversamos aqui com o deputado Eduardo Cunha, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Obrigado, viu, Cunha? Obrigado.